Vocês vão ler o mesmo versículo 1. Eu vou ler o 2 e vocês leem o mesmo 2, tá bom? Vou repetir. Vocês vão ler novamente o verso 1. Eu vou ler o 2, vocês leem novamente o 2, até o término. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Verso 2: conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que pusestes à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Versículo 3: tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixastes desfalecer. Verso 4: entretanto tenho, porém, contra ti o fato de que abandonastes o teu primeiro amor. Cinco: recorda-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Verso 6: tens contudo a teu favor que odeia as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Verso 7: quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aleluia. Você já usou um termômetro? Para que serve um termômetro? Para medir a temperatura. Quem aqui concorda comigo que a igreja, ela é o corpo de Jesus? Levante a mão aí. Alguns não concordam. Que pena. Então, se Jesus usasse o termômetro aqui hoje, qual seria a sua temperatura? Frio, morno ou quente? Oi? Quente?
Quem aqui é crente em Jesus? Quantos que estão aqui hoje que ainda não são batizados, que não foram batizados nas águas? Levante a mão para me ver, por gentileza. Quem não é batizado? Só a irmã ali que ainda não é. Certeza mesmo? Todos os demais são batizados nas águas? Então tá bom. Só para me saber direitinho onde eu estou. O que precisa ser declarado aqui nessa noite? Olha só. O Senhor Jesus fala para João escrever uma carta para cada igreja das principais igrejas da Ásia naqueles dias. E essa é a primeira carta. Mais diretamente, essas cartas elas falam para o pastor da igreja. A Bíblia chama aqui o pastor como o anjo da igreja. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Por que ao pastor? Porque o pastor é responsável pelo rebanho. O pastor é responsável pelas ovelhas. Quando eu gosto de pensar que Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Hebreus, ele diz que existe um peso sobre aquele que ensina, porque ele vai prestar contas diante de Deus, de cada pessoa que Deus coloca no caminho dele. Então por isso a direção primeiro para o anjo, para o pastor. Só que essa mensagem ela abrange toda a igreja, todo o corpo, todos nós. E ela é um toque de trombeta para o despertar espiritual, para um despertamento. Ela nos confronta com uma realidade perigosa. Então essa realidade, se essa carta fosse escrita para nós aqui hoje, talvez caberia bem a carta à igreja de Laodiceia. Mas eu quero começar aqui pela igreja de Éfeso. Ela confronta uma realidade perigosa sobre a possibilidade de alguém ser resiliente, ser perseverante, trabalhador, fiel à doutrina, mas está com o coração frio, indiferente. Então aqui nós vamos encontrar algumas coisas bem pontuais. A primeira delas, o perigo da perseverança, da resiliência sem paixão. No verso 3 diz assim: tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não desfalecestes, não esmurecestes. Ou seja, pessoas que suportam provas,
são resistentes, cansam, ao mesmo tempo. Mas essa igreja de Éfeso, ela mesmo diante da prova, da dificuldade, ela não desistiu. Mas tem um problema. Ela se tornou religiosa, mecânica, sem paixão, sem fogo, sem desejo. E quando você não tem desejo, não tem paixão por alguma coisa, qualquer coisa serve. Quando você não tem desejo por uma mudança em alguma área, qualquer situação está bom. Me desculpe aqui usar uma ilustração de um programa humorístico que há muitos anos atrás passava na televisão. Para você entender, os mais velhos aqui, quem tem 50 anos vai lembrar desse programa. Carlos Alberto da Nóbrega tinha um programa chamado A Praça é Nossa. Não precisa ter mais de 50 anos não, vocês também lembram, né? Mas tinha um personagem que ele chegava, Carlos Alberto está no banco ali, e chegava um personagem, ele sentava no banco, e o Carlos Alberto pegava, ei, cuidado, não senta aí, ei, levanta. Ele, o que é, Carlos Alberto? Rapaz, você sentou em cima de um prego. Aí ele dava uma mexidinha assim e dizia, já estou me acostumando. Está se machucando, está morrendo, está ferido, mas está acostumado. Tá bom desse jeito. Então o que aqui o Espírito de Deus está dizendo? A perseverança sem amor vira um fardo religioso. A perseverança em alguma coisa sem amor vira um fardo, vira um peso. E servir por obrigação é escravidão. Servir porque eu sou obrigado, pregar porque eu sou obrigado, orar porque eu sou obrigado, devolver o dízimo porque eu sou obrigado, vir para o culto porque eu sou obrigado. Isso é uma escravidão, gente. Isso não é liberdade. Servir por amor, isso sim é liberdade. Servir por paixão, isso sim é liberdade. Eu não faço porque existe uma opressão, porque existe uma obrigação. Eu faço porque eu sou apaixonado por aquilo, porque eu amo. Então nós precisamos vigiar para que o nosso serviço, a nossa vida cristã ao Senhor, não substitua o nosso tempo com o Senhor. Quanto tempo você tem com Deus? Você tem, não quero aqui, quero que vocês entendam o que eu vou citar aqui hoje. E você que está em casa também assistindo, me entenda. Que tem coisas que a gente não encontra elas. Por exemplo, quando Jesus disse, olha, nos dias de Noé casavam, comiam, bebiam, casavam, davam sem casamento, até que Noé entra na arca e o Senhor fecha a porta. É pecado comer e beber? Não. Casar, se fosse pecado, o Gabriel estava no sal agora no mês de junho, ia cometer o pior pecado da vida dele. Mas a Larissa, não é pecado. É pecado fazer algumas coisas? Não. Então o que eu quero dizer é o seguinte, tem gente que ele gasta tempo diante da televisão, assistindo o seu programa predileto, assistindo o seu time predileto jogar,
E quando você for para o céu, vai ter televisão lá? Vai ter São Paulo, Corinthians, Fluminense, Palmeiras. E vocês, a maioria que é flamenguista também, vai ter Flamengo lá? Vai ter praia? Vai ter avião lá? Então, escute uma coisa. Servir por amor é liberdade. E nós precisamos vigiar para que o nosso serviço, o nosso culto a Deus, a nossa adoração, irmãos, a nossa vida não seja, não substitua o nosso tempo de qualidade com Deus. Quanto tempo de qualidade você tem com Deus? Me desculpe a minha direta aqui, mas essa é direta para você aqui hoje. Você é crente mesmo? Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia por dia? Quanto tempo você tira na sua vida pessoal com Deus? Nada que você fizer sem paixão, sem amor, tudo aquilo que você fizer sem paixão e sem amor vai ser um peso, não vai ser nada. É isso que as Escrituras lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso 3 está dizendo: ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, ainda que eu tivesse tamanha fé a transportar os montes, ainda isso, e não tiver amor, nada disso me aproveitaria. E sabe de uma coisa, a gente tem que ter cuidado nos dias de hoje, ainda mais naqueles dias do que temos que ter cuidado hoje, porque lá em Mateus capítulo 24, verso 12, o Senhor Jesus já alertava naqueles dias: e por se multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então nós vamos ter perigo, nós vamos ter cuidado com o perigo da perseverança sem paixão, sem amor, o perigo do serviço sem paixão, sem amor, só vira obrigação, vira peso e não vira prazer. Segundo, o Senhor dá um duro diagnóstico. Sabe, quem aqui já teve uma dor, um problema de saúde, você tem medo de ir no médico com medo do diagnóstico? Já aconteceu com você isso? Já, sim ou não? Tem gente que tem medo de ir no médico com medo do diagnóstico, medo do que o médico vai dizer: olha, você está com um problema sério. Há uns 3 anos atrás eu fiz uma bateria de exames e constatou umas feridas na parede do meu intestino. Tiraram lá um pedaço para fazer biópsia. Eu levei lá para a clínica, o DNA, para fazer a biópsia. Fizeram a biópsia, eu peguei o resultado depois de 1 mês. E voltei no médico. Não. Nem sei o que deu na biópsia. E não foi por medo não. Quando fez aquela colonoscopia lá, que constatou esse negócio, eu vim, sabe o que eu fiz? Eu vim aqui, dobrei os meus joelhos, fiquei uma meia hora aqui orando ao Senhor, e depois tomei uma talagada de óleo, ungido, orado, consagrado. Vai curar em nome de Jesus, vai sumir em nome de Jesus. Ou então vai me mostrar a causa, porquê dessas feridas. E a causa de Jesus me mostrou. Qual era a causa das feridas? Comer pimenta demais. Vou parar de comer pimenta.
Aqui Jesus está dando um diagnóstico duro. Qual é o diagnóstico? Vocês deixaram o seu primeiro amor. O primeiro amor não é apenas o sentimento do início da minha vida cristã, aquela alegria, sabe, que você sai radiante o dia que você aceitou Jesus, aquele prazer, aquela inocência dos primeiros dias de crente. Não é o sentimento do início, mas é uma questão de prioridade na continuidade da minha vida. É prioridade que eu dou. Não basta eu ter um início e ele ser bom para mim no início, mas eu não ter prioridade na caminhada. Se foi prioridade para você porque você precisava de um milagre, quando você veio para Jesus e aceitou Ele, entregou a vida a Ele, caminhou com Ele com alegria. Aliás, eu não vou dizer o nome aqui, mas eu conversando numa reunião sem informal com alguns pastores, e tinha um casal de pastores, que eles começaram a falar de alguns problemas que eles estavam percebendo no seu pastoreio, no seu convívio pastoral. Eu olhei para eles que ouvindo, e de repente eu disse assim: parabéns, vocês perderam a inocência. Porque tem gente que ele acha que ele nunca vai ter problema na caminhada cristã, é inocente no início, mas o problema é que ele começa a ver as dificuldades, começa a enfrentar barreiras, e ele vai abandonando o primeiro amor, ele vai caindo, ele vai deixando a prioridade. É o amor que coloca Deus acima dos nossos projetos pessoais. É o amor a Deus que coloca Ele na minha vida acima do meu ministério pastoral. Antes de eu ser pastor, eu preciso ser crente no Senhor. Antes de eu pregar, eu preciso de amar aquele que me dá a palavra para pregar, gente. Não é, eu não sou crente porque eu prego, não. Eu não sou firme porque eu sou pastor, não. Eu sou firme, eu sou crente porque eu amo aquele que morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados. Seja aqui no altar, ou seja lá limpando o chão, eu vou amar o meu Senhor. Ou seja, fazendo uma célula, eu vou amar o meu Deus. É o amor que coloca Deus na prioridade. Aquilo que você não ama, nunca você vai dar prioridade. E se você não ama o Senhor de todo o coração, sua prioridade vai ser qualquer outra coisa, menos Deus. Abandonar o primeiro amor é como um casamento onde os cônjuges moram na mesma casa, trabalham juntos, mas não se conversam, não se admiram mais, não servem mais um ao outro, não se admiram, não olham mais com admiração. Isso é costume. A pastora hoje fez um almoço, fez um prato lá. Aliás, só tinha 2 pratos de comida na mesa. 2 só. Mas que bom, eu fiquei olhando assim, uau! Eu tenho que investir mais nessa mulher na área da gastronomia, porque ela está me abençoando demais. Tinha alguém que ia lá para casa comer, quase que eu falei, vai faltar.
Você senta à mesa? Você sente prazer de sentar à mesa? Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Parece que aquele casamento que não tem mais paixão, não tem mais fogo, não tem mais atração, não tem mais diálogo, não tem mais comunhão, não tem mais admiração. Então o que nós entendemos, que o pecado aqui não é o pecado da imoralidade, não é o pecado da traição, não é o pecado de infidelidade, mas é o pecado da indiferença, da frieza, da falta do fogo. Então entenda uma coisa: ah, pastor, eu sou fiel, eu não minto, eu não vou sair da minha igreja. Glória a Deus por isso. A gente encontra alguns irmãos que falam assim: pastor, eu amo a casa da bênção. Oh, pelo amor de Deus, onde está o teu amor? Isso não é amor não. Mas não se envolve. No livro do profeta Jeremias, capítulo 2, verso 2, o Senhor fala para Israel o seguinte, através do profeta: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do amor do teu noivado, de como me seguias no deserto, como era a paixão no primeiro amor, na juventude, mas esse amor foi se perdendo. O Senhor Jesus, quando é interrogado sobre o maior dos mandamentos, lá em Mateus capítulo 22, no verso 37, ele diz: o maior mandamento é amar o Senhor, aleluia, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Como é que está o seu amor por Deus? Se o seu amor por Deus não é a sua prioridade, isso é hipocrisia. Se você não tem prioridade para Deus, que você diz que ama acima de todas as coisas, mesmo você sendo, que você seja, que você seja, isso é religiosidade e é peso. Aquilo que não é prioridade eu faço quando dá e quando posso. Quando dá eu faço, quando eu posso eu faço, quando der certo eu faço. Mas aquilo que é prioridade, irmão, faça sol, faça chuva, seja de dia ou de noite, seja cedo ou seja tarde, eu estou fazendo. Seja com dor ou sem dor, eu estou fazendo. Seja com a melhor roupa ou com a pior roupa, eu estou fazendo. Terceira coisa que me chama a atenção aqui: a chamada para a metanoia, para a mudança, para o arrependimento. Qual é a mudança? A chamada para a metanoia, que é a mudança de mentalidade. Lembrar e se arrepender. Jesus dá o caminho de volta em dois verbos. Primeiro, lembra-te. Segundo, arrependa-te. Lembra-te de onde caístes e arrepende-te. Eu vou repetir: lembra de onde caístes e arrepende-te. A perda do primeiro amor, a perda da paixão, a perda da prioridade por Deus, aqui está dizendo que é pecado. O arrependimento é uma mudança de direção, de posicionamento. Arrependimento é uma mudança de hábito. Quem está entendendo, diga amém. É uma mudança de hábito. Arrependimento é uma mudança de comportamento. Arrependimento é um retorno ao ponto onde o brilho nos olhos foi perdido.
Arrependimento é eu lembrar, peraí, eu estou distante demais do ponto onde eu comecei, e olha como eu comecei, olha a paixão que eu tinha, olha a perseverança que eu tenho até hoje, mas olha a paixão que eu tinha lá atrás. Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar ao ponto, e quando eu volto ao ponto aqui onde o fogo desceu na minha vida, sabe aquele dia que você foi batizado com o Espírito Santo e com fogo, que você orou em língua estranha? Volta a esse ponto, sabe aquele ponto no dia que a mensagem tocou no teu coração, e você disse: eis-me aqui, Senhor, e você se dispôs para a obra. Volta a esse ponto. Volta àquele ponto que quando anunciavam a vigília você não pedia, anunciava um curso bíblico na igreja, você estava dentro para aprender. Volta àquele ponto. Volta àquele ponto, volta, rápido. Volta enquanto é tempo. O arrependimento ele começa na memória. Lembre-se de como era a sua vida de oração. Lembre-se de como era a sua fome pela palavra. Lembre-se de como era o temor que você tinha por causa do pecado. Você abominava o pecado, você odiava o pecado. Mas tem gente se abraçando com o pecado. É diferente de abraçar o pecador. Eu posso abraçar o pecador, mas ter nojo do pecado dele. Ter paixão, compaixão para vê-lo mudar, transformar. É uma volta, é lembrar-se, é memória. Lembre-se. Se você faz menos hoje do que você fazia ontem, lembre de onde você caiu. O que é que te fez desistir? Mágoa. Hoje de manhã eu preguei sobre a cura através do perdão. Lembra? Quem está entendendo? Lembra? Você caiu de um nível de intimidade com Deus, de serviço para o Senhor, de prazer no culto, de prazer nas coisas de Deus. Lembra? Eu tenho 2 textos aqui, já caminhando para o encerramento. Joel capítulo 2, verso 13, diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Rasga seu coração. Rasga seu coração. Quebranta teu coração. Arrependa-se, irmão. Estou aqui como um profeta de Deus para a tua vida. Arrependa-se. Salmo 51, quando Davi peca, ele se arrepende, a oração de arrependimento de Davi no capítulo 51, e o verso 12 ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Talvez você precise ser restituído na alegria. Isso é posicionamento seu, não é meu, não é o pastor que vai fazer isso, não é o irmão do seu lado, não é o seu marido, não é a sua esposa, é você. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com espírito voluntário. O arrependimento é a volta às primeiras obras. Arrependimento sem mudança de atitude é remorso. Eu sinto tristeza, mas volto a fazer do mesmo jeito, continuo a vida do mesmo jeito. Ah, nossa, o pastor pregou, como tocou na minha vida, mas você continua do mesmo jeito. Não é arrependimento. Arrependimento é mudança, é voltar às primeiras obras. E voltar para as primeiras obras significa priorizar o que é essencial. É priorizar a sua vida de oração, é priorizar a sua vida com Deus, é priorizar os cultos, é priorizar o serviço, é priorizar a vontade de Deus na sua vida, é priorizar o seu devocional, é priorizar o seu testemunho fervoroso na presença do Senhor.
é priorizar a sua gratidão, e as primeiras obras, elas são motivadas pela gratidão que a gente tem, e não pela busca do reconhecimento. Eu sou grato, mas não busco reconhecimento. Vocês entendem isso? Como voltamos a praticar o que fazíamos no início, o fogo é alimentado novamente. E é uma coisa importante que você precisa guardar no teu coração nesta noite. A obediência, ela precede a restauração dos sentimentos. A obediência, ela vem antes do fogo e da glória. Tira a pedra, Marta. Se ela insiste, não vou tirar não, já cheira mal há 4 dias. Por que eu vou fazer isso? Tira, Marta. Se você não tirar, o Lázaro não vai ser ressuscitado, os seus sonhos não vão voltar a fluir, a sua vida espiritual não vai voltar a ser a mesma. Arrependa-se. A primeira exigência do Evangelho para você abraçar Jesus e caminhar com Jesus é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É o arrependimento. O arrependimento te leva a escolher a melhor parte, como Maria escolheu. O arrependimento é você decidir buscar o Senhor enquanto você pode achá-lo. Vai chegar um dia que você não vai achar Ele. Isaías 55:6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Eu peço do louvor, pode vir para cá me ajudar, que aqui eu termino. Como é que eu restauro o fogo e entro na glória? Acendendo o candeeiro, voltando a ter fervor do Espírito. Aqui Jesus está advertindo que sem arrependimento o candeeiro, que a presença e o testemunho cristão, seria removido. Eu vou remover de você. Eu vou te remover. Misericórdia. Quantos aqui já se sentiram meio constrangido, meio assim apreensivo? Quando lá na repartição que você trabalha, lá na empresa que você trabalha, começa a dizer assim: vai haver demissão. Quem já participou disso aí? Quem ficou apreensivo? Na época que eu mais precisava, assim que eu saí do exército, em janeiro de 1984, eu consegui um emprego. Nós éramos 33 funcionários numa função. 4 meses depois, a função foi extinta. Nós prestávamos serviço para a Companhia de Eletricidade de Brasília. A função foi extinta. Todos os 33 funcionários iam serem demitidos. E nós estávamos passando uma fase que eles ofereciam almoço, e eu chorava no restaurante na hora do almoço, porque eu sabia que minha mãe e meus irmãos não tinham que comer em casa. Quando anunciou a demissão dos 33 funcionários, o gerente me chamou e disse: todos vão ser demitidos, os 32, menos você. Falei: meu Deus. Mas com uma condição: você tem 30 dias para aprender a nova função. Eu olhei para ele e disse o seguinte: tem alguém para me ensinar? Eu aprendo. Um tal de Egídio, nunca esqueci aquele cara perturbado. Um tal de Egídio me colocava na traseira, na garupa da moto, e saía igual um louco naquela Brasília, para a gente fazer, sabe o quê? As leituras no poste, no relógio de luz, de energia. Eu sabia até um tempo desse para trás fazer as leituras aí no poste. Até hoje não consigo fazer ainda. Estou de olho, hein?
Mas com 30 dias eu sabia. Mas é terrível você saber que você vai ser cortado. E o Senhor está dizendo, dando um alerta aqui, Ele está advertindo: arrepende-se, senão você vai ser cortado, vai ser removido. Misericórdia. E ser cheio é voltar ao primeiro amor, ser cheio novamente. É a única forma de manter a luz acesa e influenciarmos o mundo como Deus quer que a gente faça. Um cristão sem fervor é como uma lâmpada apagada. Ela ocupa o espaço, mas não cumpre sua função. Você quer ter um exemplo disso? Vai aqui atrás quando terminar o culto. Ali tem, onde tem o tanque, tem umas torneiras ali atrás. Tem uma lâmpada, tenta acender ela. Se você precisar. Alguém bateu alguma coisa nela, quebrou lá o bocal, e ela não acende mais, ela não está cumprindo mais a função dela. Ela ocupa espaço, mas não cumpre sua função. Há muito crente que está ocupando espaço, mas não está cumprindo a sua função de salvo. O fogo do Espírito Santo é o que transforma o nosso sacrifício, o nosso serviço, a nossa vida, em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É aquilo que faz novamente o nosso interior entrar em ebulição, é nós voltarmos ao amor, é nós voltarmos à paixão novamente. Romanos 12:11 diz o seguinte: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Não sejam devagar. Você pode falar para a pessoa que está, só começa a dar uma despertada nele assim, dá uma despertada, você não seja devagar, irmão. Você está muito devagar, irmão. Seja fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, Paulo está na cadeia com o pescoço na guilhotina. Olha para mim aqui para você entender isso. E ele escreve a Timóteo e diz: Timóteo, por essa razão te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti, que existe em você. Desperte o dom de Deus que há em você, meu irmão. Desperte o dom de Deus que há em você, irmã. Existe uma unção de Deus que foi derramada na tua vida. Existe a unção do Espírito que foi derramada sobre a sua vida. Existe um fogo do Espírito que foi derramado em você o dia que você entregou a tua vida para Jesus. Sabe aquela época que você encheu o seu carro de pessoas e trazia para o culto? Desperta isso dentro de você. Sabe aquela paixão que você não media esforço? Desperta isso dentro de você. Essas 3 noites é para esse despertamento. Nós queremos o fogo e queremos a glória. E eu fiz questão de pregar só nesta noite, para chamar você para um compromisso, para chamar você para um despertamento, para chamar você para reacender essa sede pela glória de Deus dentro de você, pela presença de Deus. Para você reagir no Espírito, para você voltar ao primeiro amor. Oh Espírito Santo, entenda uma coisa: a mensagem de Apocalipse aqui não é para pessoas desviadas, que estão fora da igreja. A mensagem aqui é para aqueles que estão dentro da igreja, porém distantes de Deus, distantes do chamado, fora do fogo, indiferentes. Quando a gente vai para o capítulo seguinte, para os versículos seguintes, o Senhor fala: eis que estou à porta e bato.
Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e o Senhor está batendo. O Senhor está batendo aqui nessa noite. O Senhor está batendo na porta do seu espírito, do seu coração aqui nessa noite. Eis que estou à porta e bato. É tempo de chorar pelo que você perdeu. É noite de você chorar pelo que você perdeu um dia. É tempo de você ser restaurado pelo Espírito, pelo fogo do Espírito. É tempo de uma restauração, é tempo de colocar a lenha no fogo. E você é a lenha. Se você coloca a lenha, o fogo Deus desce. É tempo de colocar o sacrifício no altar. Você é o sacrifício. O fogo Deus vai responder. A glória Deus vai responder. Quem está pronto aqui nesta noite para voltar ao primeiro amor? Quem precisa voltar? Eu acho que depois daquela leitura bíblica que nós fizemos no início, deu para perceber que nós precisamos voltar ao fogo. Quem aqui nessa noite quer permitir que o fogo acenda dentro de você? Quem quer permitir aqui nessa noite? Quem quer permitir aqui nessa noite? Então eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Mas venha com o coração aberto.